Bem-vindo ao Rádio Ciência. Os incêndios florestais que tanto assolam o nosso país estão entre as preocupações dos cientistas. Mas como pode a ciência ajudar a mitigar estes fenómenos ou o seu impacto? Para isso e muito mais, para sabermos isso e muito mais, convidamos os investigadores Sérgio Godinho, do Instituto de Ciências da Terra do Polo de Évora, e Nuno Guiomar, investigador do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora. Bem-vindos ao Rádio Ciência. Começo por falar de forma muito aberta sobre o que investigam. Pretendem compreender com maior detalhe as razões pelas quais algumas ignições dão origem a grandes incêndios. Como é que procuram essa resposta? Sérgio. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado por este convite. Para nós é sempre um prazer poder transmitir à comunidade a investigação que nós fazemos. E neste caso em particular estamos de facto muito focados no estudo de diferentes, digamos assim, vertentes sobre o fogo, a ecologia do fogo, o comportamento do fogo. Bom, na realidade, o especialista em fogo aqui é o meu colega Nuno Guiomar, e eu tenho vindo ao longo destes últimos anos a colaborar com ele, não por ser um especialista em incêndios, mas sim por ser, digamos assim, um especialista em detecção remota, que é, no fundo, a utilização de satélites que permitem observar diferentes estruturas da superfície da Terra. Aquilo que nós queremos compreender ao nível dos incêndios é porque é que há um conjunto de ignições, ou porque é que existem ignições que dão origem a grandes incêndios. E para isto estamos a suportar a informação de satélite para nos dar informação sobre o tipo e a estrutura da vegetação. Pronto. Por outro lado, utilizamos também a informação de satélite para nos dar informação sobre a condição daquela vegetação, ou seja, se está muito seca ou não. No fundo, se está próxima ou está muito perto de arder, digamos assim. Pronto. E para isto utilizamos um conjunto de satélites que têm características distintas que nos permitem retirar informação, por exemplo, sobre a altura da vegetação, que significa que quanto mais alta a vegetação, maior a biomassa estará naquele local, e quanto maior a carga de biomassa, maior será a probabilidade da ignição que possa ocorrer naquele local dar origem a um incêndio de grandes dimensões. Obviamente, tudo isto vai depender das condições meteorológicas, vai depender claro, as condições meteorológicas vão determinar o estado hídrico da vegetação e, no fundo, a sua suscetibilidade a arder ou não. Não sei, Nuno, se tu queres adicionar aqui algo... Eu perguntava agora ao Nuno Guiomar se com esta informação que o seu colega lhe dá dos satélites consegue então ter essa completa percepção dos terrenos que têm maior risco de incêndio. Sim, atualmente os mecanismos de alerta estão baseados num conjunto de indicadores meteorológicos. O que acontece é que nos períodos de verão o que obtemos são macro-regiões muito extensas com esse nível de perigosidade. Esta informação que deriva dos dados de satélite permite restringir as áreas que oferecem maiores condições para o fogo se propagar e desafiar a capacidade de combate. E é isto que é fundamental, porque nós não conseguimos antecipar os comportamentos e adivinhar onde é que as ignições ocorrem, mas conseguimos, através da combinação destes dados, ter uma noção mais precisa dos locais onde é necessário fortalecer as ações de vigilância móvel ou vigilância dissuasora e tentar diminuir as ignições nestes locais onde o fogo se pode comportar acima da capacidade de extinção. E qual é a dimensão dessas áreas que já não são tão macro? Poderemos ter áreas provavelmente dentro dos locais com maior rugosidade topográfica, áreas
que se centrou num quarto das áreas médias dos municípios. Portanto, é muito mais fácil pré-posicionar meios nestes locais e tentar dar uma resposta mais rápida em condições meteorológicas severas. E essa informação chega com que ciclo? São ciclos de quê? A informação diária, a informação de 3 em 3 dias, semanal, que é recolhida a partir do satélite, mensal? Essa passagem de satélite ou é permanente? Vai depender muito do tipo de satélite que nós estamos a utilizar. Portanto, nós temos satélites com revisitação diária, aliás, e até várias visitas por dia. Temos satélites que passam a cada 5 dias. Portanto, vai depender muito qual é o tipo de sensor que nós estamos a utilizar. E, na realidade, o que nós fazemos é combinar um conjunto de sensores para ter o maior ou o máximo de informação possível. Eu diria que ainda não estamos no ponto ótimo em termos de sistemas de observação da Terra dedicados aos incêndios. Na realidade, aquilo que acontece é que não foi construído até hoje ainda um satélite desenhado de raiz para monitorização de incêndios. Contudo, o Canadá vai ser o primeiro país a lançar esse satélite. Eu já agora aproveito para dizer que eu há pouco tempo estive numa reunião com a Agência Espacial Portuguesa e lancei de facto esse desafio. Porquê? Portugal é considerado a Califórnia da Europa. Os grandes incêndios que nós vimos nos Estados Unidos podem ser comparados com Portugal, ou seja, ao nível da Europa, onde arde mais, com maior severidade, com maior perigosidade, é em Portugal. Contudo, isso já não é assim. Nós estamos a verificar a ocorrência de quer um maior número de incêndios, quer em termos da sua severidade, um pouco por toda a parte, por todo o globo, mas em particular aqui focando na Europa, um pouco por toda a Europa. Então, eu lancei esse desafio à Agência Espacial Portuguesa, por que não ser Portugal, lançar o desafio junto da Agência Espacial Europeia, junto à Comissão Europeia, porque nós estamos a construir diferentes tipos de satélites para diferentes aplicações, mas até hoje não houve, digamos assim, um pensamento dirigido ou uma ideia dirigida para a construção de um satélite 100% focado na monitorização dos incêndios. E, portanto, vamos ver o que é que o futuro nos diz. Teremos provavelmente aí um POSat-2, depois daquilo que foi lançado na década de 90. Aproveito a partir daquilo que o Sérgio Godinho aqui nos deixou para perguntar ao Nuno Guiomar, então, porquê é que não é só já Portugal, a Califórnia da Europa? Porquê é que estes incêndios estão a aumentar e essa perigosidade também está... Tem informação sobre isso que possa partilhar connosco? Sim, Portugal distingue-se um bocadinho, ou tem-se distinguido até há bem pouco tempo, porque reúne duas condições básicas, que é a secura estival com a influência atlântica que permite o crescimento da vegetação. E há outros países com regimes temperados de clima que, à medida que se vão notando alterações, principalmente no período de maior seca, de maiores temperaturas, começam a evidenciar alguma tendência para o aumento da atividade do fogo. E essa tendência tem vindo a verificar-se de sul para norte e de este para oeste. Toda a franja dos países de leste começam a evidenciar níveis de perigosidade maiores, e isso também tem alertado as autoridades. A Polónia é um desses países que tem um número elevado de ignições e cuja perigosidade começa a evidenciar-se, a Bulgária e a Roménia igualmente. E há um outro fator que está indiretamente relacionado, provavelmente, com alterações climáticas, que é a emergência de alguns agentes bióticos que têm vindo a causar mortalidade em extensas florestas, e isso aumenta a disponibilidade dos combustíveis para arder. Combustíveis é a fração da vegetação que está disponível para ser consumida pelo fogo. Portanto,
há de facto uma emergência europeia neste domínio, e isso refletiu-se no investimento, num conjunto de programas de investimento lançados pela Comissão Europeia, que de facto são reflexo destas alterações que temos vindo a verificar. Todavia, Portugal continuará a ser a Califórnia da Europa. Portugal e um bocadinho da Grécia, onde os incêndios vão continuar a ser muito severos, muito graves, enquanto as paisagens não se alterarem. Com esta emergência que está a aumentar, então a pertinência do vosso trabalho ainda aumenta mais. Aquilo que já sabem também é conhecido já das autoridades, pelo menos do trabalho que vão desenvolvendo das autoridades aqui em Portugal, seja a Proteção Civil, seja o Governo, ou ainda não se chegou a essa fase e de curiosidade até das próprias autoridades em conhecerem o trabalho que desenvolvem na Universidade? A Academia e os serviços públicos andam a velocidades diferentes e nem sempre se articulam da melhor forma. Mas nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, essa aproximação tem sido efetiva. Há uma maior colaboração entre universidades e administração pública mais operativa, mas ainda há um caminho a percorrer, um caminho relativamente longo até as necessidades estarem devidamente articuladas. A AGIF tem vindo a exercer, ou foi criada para exercer também esse papel. Esperemos que no futuro a colaboração seja mais efetiva, mas o caminho está a ser feito. Sobre o trabalho que desenvolvem conjuntamente, que importância dão a esta cooperação? Bem, entre cientistas já isso é conhecido há muito tempo, mas entre institutos? Sérgio? Sim, eu acho que a importância é mais do que óbvia, não é? Em primeiro lugar, não temos assim tantos investigadores em Portugal a desenvolverem trabalho neste domínio, comparado com outras áreas de conhecimento. E, em segundo, sendo uma universidade, digamos assim, de média dimensão, à escala que nós temos em termos de ensino superior em Portugal, a colaboração entre o ICT e o MED é de todo extremamente importante. E é assim, eu estou no ICT há relativamente pouco tempo, há cerca de 1 ano e meio, tive muitos anos no MED, colaborei em vários projetos com o Nuno e com outros investigadores do MED, e na realidade isso é com toda a naturalidade que acontece não só nesta área, como em várias áreas do conhecimento aqui que são abordados pela nossa universidade. Vamos lá, é um modus operandi extremamente simples e com alguma efetividade, digamos assim. Não, portanto, é óbvio que é importante, sempre existiu e irá continuar a existir. Sérgio Godinho e Nuno Guiomar, para concluir este Rádio Ciência, em que ponto é que estamos da vossa investigação? O projeto para já chegou a um fim, digamos assim, de uma etapa, está a continuar, deverá continuar noutras fases? O que é que nos podem dizer? Sim, se não me permitir, é muito simples. Na realidade estamos no início desta relação ou desta investigação que conjuga informação derivada de satélite e todo o conhecimento mais de ecologia do fogo. Pronto. Nós estamos a trabalhar em vários projetos. Há bem pouco tempo ganhamos cerca de dois outros projetos de investigação que estão praticamente a arrancar. E esses projetos estão muito focados na utilização de sensores, quer da NASA, quer da ESA, sensores novos. Portanto, se são novos, carecem de ser testados, validados, e nós pretendemos continuar com essa investigação focada nos incêndios. De que maneira é que diferentes tipologias de satélites nos permitem tirar informação sobre diferentes parâmetros sobre os combustíveis, sejam eles parâmetros da estrutura ou parâmetros do seu estado hídrico, digamos assim. E na realidade, em género de um sumário, eu acho que esta investigação está agora a dar
os primeiros passos aqui na Universidade de Évora. É a minha opinião, não sei muito se partilhas desta opinião. Sim, em termos da utilização de satélites, sim, nós desenvolvemos investigação no passado mais utilizando produtos já disponíveis, e os satélites permitem-nos produzir os nossos próprios produtos e analisar diferentes tipos de abordagem ou utilizar diferentes tipos de abordagem com diferentes resoluções espaciais e temporais. Portanto, a utilização de satélites aqui é relativamente nova, mas isso pode beneficiar do conhecimento já consolidado sobre os regimes de fogos e permitir até atalhar caminhos para obter resultados mais rapidamente. Eu queria só deixar uma nota, se me permitir, porque eu acho que isto é importante. E eu julgo que isto demonstra a importância que a nossa investigação, modéstia à parte, obviamente, tem vindo a demonstrar. Nós temos vindo a estabelecer parcerias com a NASA, nomeadamente com a NASA. Pode parecer estranho, porque é que não estabelecemos muito mais parcerias com a ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Na realidade, a NASA lançou 2 sensores novos, um em final de 2018 e outro ali no início de 2019, e neste momento há uma preocupação em perceber até onde é que nós podemos ir, o que é que nós conseguimos fazer com aqueles tipos de sensores. E a NASA precisa de aplicações um pouco por todo o mundo e também um pouco diversificada, não só focada, por exemplo, para questões da agricultura ou para monitorização de florestas para produção, para eles perceber até que ponto é que os sensores da NASA permitem ajudar o combate aos incêndios florestais é extremamente importante. E portanto, nós concorremos a um programa da NASA que ainda está em avaliação, mas já foi oficializado uma colaboração direta com a NASA, com o sensor, que é o GERAI, que está acoplado na Estação Espacial Internacional, e eu julgo que é importante para a Universidade, o nome da Universidade já está nos meios da NASA, temos vindo a estabelecer uma série de reuniões, e eu acho que é ótimo, não só para nós enquanto investigadores, mas para toda a academia, neste caso para a Universidade de Évora. Muito obrigado aos investigadores Sérgio Godinho e Nuno Guiomar por estarem connosco no Rádio Ciência, porque hoje falámos sobre incêndios florestais, como é que se estudam na academia, como é que se compreende o que acontece e que consequências é que existem. Muito obrigado mais uma vez. O Rádio Ciência está disponível na DNFM, também no canal de YouTube e no meu canal. Voltamos daqui a um mês. Até lá.